Por que é tão difícil falar sobre sentimentos? Oi, meu nome é Yuri, sou psicólogo e hoje eu vim tentar te mostrar que a resistência a falar sobre sentimentos não é necessariamente uma coisa tão ruim. Na série animada Rick and Morty, há um episódio no qual Beth convoca toda a família para uma terapia de grupo. Seu pai, Rick, um cientista super inteligente, niilista e avesso à sensibilidade humana, cria várias justificativas para não ir. Ele literalmente vira um picles para não ter que ir à terapia. Essa é a piada. Muito engraçada. Bem, a ideia do episódio é de que muitas vezes usamos a racionalidade como barreira para que os sentimentos não fluam. Nosso sonho é controlar, através de uma razão superior e científica, a nossa passionalidade, nossas emoções, e usamos isso como subterfúgio para não passar pelo incômodo de demonstrar fragilidade. Podemos chamar isso de resistência. Esse conceito é usado por diversas abordagens. Resistência é a série de obstáculos comportamentais, emocionais, cognitivos ou inconscientes que nos impedem de alcançar uma compreensão ou abertura sobre determinado conteúdo emocional. Algumas pessoas resistem mais, outras menos, mas sempre há resistência. Algumas formas de resistência se traduzem numa postura mais crítica ou avessa à psicoterapia, a conversas mais íntimas, a discussões de relacionamento, as famosas DRs. Já outras formas se mostram mais sutis, num assunto mais específico que pode causar incômodo. Às vezes são comportamentos inconscientes, esquivas e mudanças de assunto repentinas. Obviamente, a resistência a falar sobre sentimentos é um desafio para a psicoterapia, mas ela não é necessariamente ruim. Veja, a resistência é uma atualização do nosso instinto de sobrevivência, assim como a ansiedade ou o medo. É a nossa subjetividade reagindo a uma possível ameaça. Assim como nossos ancestrais ficavam atentos e prontos para atacar ou fugir caso estivessem sob risco, nós atualizamos esse mecanismo de defesa em nossas vidas, por mais que esses riscos não existam da mesma forma que no alvorecer da humanidade. Se o risco antes era de um animal enorme te devorar, agora o risco é abrir um sentimento mais delicado, que dispara memórias traumáticas e tristes, e essa revelação de alguma maneira ser tratada com desdém, menosprezo, deboche ou indiferença pela pessoa que está escutando. Resistência é a prova de que estamos vivos. Se não houvesse resistência, você seria apenas um cadáver, um objeto passivo. Resistir é natural. Em cima da resistência, há como construir um caminho terapêutico. O problema é quando a resistência chega num nível neurótico que te impede de se abrir sobre qualquer coisa, que te impede de procurar ajuda quando necessário, que te impede de criar laços com as pessoas por medo de se ferir. Há um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher, que conta a história de um cavaleiro que se apegou muito a seu título e queria ser um cavaleiro em todos os momentos. Ele passava o dia inteiro com a armadura, caso precisassem de seus serviços heróicos. Ele até dormia com a armadura. Com a armadura ele era impenetrável, super protegido. Ninguém poderia matá-lo enquanto ele estivesse naquele pedaço de metal que cobria seu corpo. Ao longo da história, ele foi perdendo tudo ao seu redor. Ninguém mais o identificava, porque ele não era mais o ser humano dentro da armadura. Ele era a própria armadura. Fria, indiferente. Sua família se afastou. Ele estava sozinho. Ao perceber os malefícios da armadura, tentou tirá-la e não conseguiu. Fez de tudo e não saía. Não sabia mais o que fazer. O metal tinha se tornado parte de sua própria pele. A partir disso, ele parte numa jornada em busca de autoconhecimento para conseguir tirá-la. A história, apesar de parecer infantil, tem uma mensagem bem interessante sobre como usamos nossa resistência como armadura e que, se a usarmos tempo demais, há um perigo de não conseguirmos distinguir entre quem somos e que interpretamos ser para nos defender das hostilidades da vida. Assim como a armadura, a resistência também tem sua utilidade nos momentos certos, mas não precisamos dela em todos os momentos. As referências utilizadas estarão no comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais!